Ô, trem bom, pessoal. Junho chegou, festa junina, bandeirinha, muita comida gostosa e muita matemática também, né? Pessoal, eu vou contar pra vocês hoje o que eu fiz na minha aula de um sábado de reposição na turma de um cursinho no mês de junho sobre funções quadráticas. Imagina aí, sábado, 8 horas da manhã, no cursinho Função Quadrática e Semelhança de Triângulos, o que poderia sair de interessante, hein? Vem comigo que eu vou contar pra vocês. Essa é mais um quadro da Experiências com a Rô. O que aconteceu nessa aula, né, festa junina? Eu recortei, né, algumas folhas coloridas, né, e escrevi aqui, essa aqui é a bandeirinha de festa junina tradicional. Mas como a aula era de matemática e a bandeirinha era minha, eu poderia recortar ela do jeito que eu quisesse. Então, o que eu trabalhei com os meus alunos, pessoal? Eu recortei algumas bandeirinhas em formas de parábolas. E a bandeirinha tradicional seria a função x ao quadrado, com cavidade para cima, x e y do vértice sendo zero, as raízes dessa equação também, dessa função, é o zero, né? Então, essa aqui era a minha bandeirinha tradicional. E eu pedi para cada um segurar as bandeirinhas e eu fiz uma fileira com eles. E aí eu trabalhei a parte de deslocamento primeiro das funções e mostrando a parte visual com eles, né? Então, eu coloquei aqui x menos 3 ao quadrado. O que é essa função difere dessa, né? Tem uma diferença. Ah, professora, é que a gente tem o menos 3. Ok, mas qual é o valor que faz zerar essa função? Ah, é o 3. Então, significa que essa função x menos 3 ao quadrado, ela pegou a função tradicional, que é x ao quadrado, e deslocou ela 3 unidades para onde? Para frente. E aí, assim, eu fui trabalhando com os alunos, né? Então, eu mostrei também para eles a função menos x menos 6 ao quadrado. Então, essa daqui, ela deslocou. Qual valor que zera a função? É o 6. Tivemos um deslocamento de 6 unidades para frente. E como é que a gente tem um negativo, né? Nosso coeficiente. O que era com cavidade para cima se tornou agora com cavidade para baixo. Outra função também que eu coloquei lá, ó. Menos x ao quadrado mais 8. O que essa função fez com a tradicional? Com cavidade para cima, ela inverteu a concavidade. E o que estava lá na nossa origem, né? No y, na reta y igual a 0, a gente deslocou a nossa função 8 unidades para onde? Para cima. E assim eu trabalhei função quadrática com bandeirinhas em uma aula de sábado, 8 horas da manhã na minha turma de cursinho. E foi muito bacana a nossa experiência, né? E os alunos ficavam lá, deslocou para frente, para trás, subiu, desceu. E a gente foi trabalhando vários outros tipos de funções. Eu fui colocando no quadro outras e a gente foi vendo as variações. Eu também comentei que a função, né, a nossa tradicional, se a gente fosse olhar, a gente pode também considerar ela como sendo gráfico aqui, né, pegando só essa parte aqui, da função módulo, o módulo de x, né? Então, assim, tudo foi produzido, tudo a gente aproveitou naquela aula, naquele momento, tá? Além disso, a gente tem também, né, eu mostrei para os alunos, além da função quadrática, eu também tinha uma aula de semelhança de triângulos. Aí o que eu fiz? Bandeirinha de novo. Só que o que a gente estava trabalhando naquela aula? Vocês já viram aquelas questões que tem um poste do lado de cá, outro poste do lado de cá, e ele quer saber a sombra de um lado, a distância do outro? O que eu mostrei para os alunos? Aí eu coloquei números mesmo, tá? Então aqui tem um poste, a gente tem a função. O grau, na verdade, 90 graus, né? Reto aqui, reto aqui. Aí eu coloquei, se esse aqui for 30, o de baixo automaticamente é 60. Se aqui é 90 graus, então esse daqui, 90 com 60, 150. Do lado de cá é 30 e o de cima vai ser 60. E aí eu mostrei pra eles que essa figura aqui tradicional, que de vez em quando cai nas questões de vestibulares, né? Essa questão aqui é uma questão de semelhança de triângulos, só que eles tinham que tomar cuidado, que a parte que estava em pé de um lado, né? No caso do poste, a altura do poste de um lado, é semelhante à parte que está deitada do outro lado. E a que está em pé de um lado é semelhante, proporcional, né? Ao que está deitado do outro lado. E aí eu fiz uma outra bandeirinha trabalhando semelhança de triângulos. E não para por aí não, vocês ainda tem mais. Olha só, eu peguei uma outra questão também de semelhança, que a gente faz as propriedades, só que nesse caso aqui, eu abri, né, aqui, é o quê? Tem um poste aqui, um poste aqui e um poste no meio, geralmente ele pede qual que é o tamanho desse poste, sabendo, né, a altura dos outros dois, né? E aí eu demonstrei pra eles de forma matemática, a gente chegou, né, na conclusão junto com os alunos, que o tamanho dessa distância aqui, quando aqui não é 90 graus, tá? É exatamente o quê? O produto das duas distâncias dividido pela soma das distâncias. E tudo isso em uma aula, num sábado. Foi maravilhoso a nossa aula junina, né? Sem contar pra vocês que quando, né, eu falei pros alunos pra eles irem caracterizados, pra gente dividir um lanche, teve até aluno que levou máquina de fazer algodão doce. Imagine a cena, gente. Foi muito bacana. Então, você, professor, que quiser fazer uma aula diferente, aproveitar aí a festa junina, dependendo do conteúdo que você for ver, né? Você pode trabalhar a bandeirinha tradicional, mas também você pode trabalhar a bandeirinha, cortar ela no formato que é a sua aula, que é o tema da sua aula.